Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto, mais uma vez com vocês, aqui direto do Supremo TV. Vamos falar hoje sobre falência e recuperação judicial. Estamos dando início a esse bloco, a essa parte de falência e recuperação. Nós teremos vários blocos tratando desse tema, ele é muito recorrente hoje nas provas, nos concursos. Vamos apresentar o que tem de mais importante, os principais artigos, por isso, muita atenção. Nesse nosso primeiro bloco, teremos dispositivos comuns de falência e recuperação, por isso terá aplicação tanto para um quanto para outro e vários artigos que são cobrados em prova. Por isso, muita atenção, que nós vamos dar ênfase aqui ao que realmente é relevante nessa primeira parte. Uma sugestão, pode colocar como tópico aí, falência e recuperação judicial, dispositivos comuns, ok? Esse é o nosso tópico. E você sabe que, se tiver alguma dúvida, você pode mandar diretamente para o professor José Humberto, se preferir, através do canal do Instagram do José Humberto SJR, ok? Tá RJ aí, mas é José Humberto SJR. Essa correçãozinha aqui para vocês, né? Aqui, ó, SJR, não RJ, JR, ok? Faça essa correção. E você também pode mandar para o Supremo TV sempre na sua área do aluno. Perfeito. A Lei de Falência e Recuperação é a 11.101. É nela que estaremos, vamos falar só dessa legislação, dos artigos que estão nela. Se tivermos algum artigo fora da legislação, eu avisarei aqui para vocês, fiquem tranquilos. Por isso, foque nesses artigos, na legislação nos artigos da legislação, marcar, sempre fazer a leitura, porque é isso que vai ser o diferencial. Vamos começar o nosso bloco? A primeira parte, ou o primeiro tópico aqui da nossa aula, são os sujeitos. Isso mesmo, são os sujeitos da lei. É isso que eu quero que vocês coloquem. Os sujeitos da lei de falência e recuperação, os sujeitos, ponto 1 da nossa aula. E é o artigo 1º. Quem são esses sujeitos? Eu vou mostrar aqui, mas já adianto, são dois. É empresário ou sociedade empresária. Isso mesmo, empresário, que é o individual, ou sociedade empresária, que é uma sociedade, uma pessoa jurídica. Nós vamos chamá-los de devedor, ok? Vou mostrar aqui na tela para vocês essa primeira parte aqui para vocês. Olhem só, nós temos aí, corrigindo aqui, olha só. Os sujeitos é o nosso primeiro ponto aqui da aula, que aplica essa legislação ao individual empresário, né? Ou à sociedade empresária, que nós vamos chamar de devedor. Não esqueça disso. É o devedor, para não ficar repetindo empresário ou sociedade empresária. Isso, vamos chamá-lo de devedor. É ele que nos interessa na lei. Perfeito? O que isso quer dizer? Que alguns estão excluídos de forma muito clara. Por exemplo, sociedade não empresária. A sociedade simples, por exemplo, ela não faz parte porque ela não é empresária. Dá um exemplo, professor. A sociedade de advogados, ela é uma sociedade simples. Advogado, sociedade de advogados, não pode pedir falência ou recuperação por não ser empresário. Perfeito. Quem mais está fora? Profissionais intelectuais, porque eles não são empresários, né? São não empresários. Lembra do artigo 966? Parágrafo único do Código Civil? Pois é, essa turma está fora. Eles não farão parte da Lei de Falência e Recuperação. Perfeito? Artigo 1º, artigo de prova, e é isso que interessa aqui nesse primeiro ponto. Vamos chamá-lo de devedor, ok? Segundo ponto, também muito relevante, teremos os excluídos da lei. Isso mesmo, aqueles que são excluídos expressamente. Temos o artigo 2º da lei, os expressamente excluídos. Eu vou mostrar primeiramente e nós vamos entender como será ou como serão lembrados esses profissionais. Vejam só, os profissionais não, esses sujeitos. Então temos o segundo ponto nosso, os excluídos, que é do artigo 2º, já disse para vocês. Ele é feito de duas formas, o inciso 1º e o inciso 2º. Aqui que nós temos que fazer uma divisão muito importante do inciso 1º para o artigo 2º. O que vai chamar a atenção aqui neste caso? Porque
No inciso primeiro, nós temos os que são totalmente excluídos da lei. Totalmente. Não será aplicada a legislação para esses sujeitos. E o que isso quer dizer? Que eles são totalmente excluídos. E há um critério aqui que é o público. Tem direito público. O ente público. Quem são esses sujeitos? Basta olhar aqui na tela. Temos a empresa pública, a sociedade de economia mista. Dá exemplo aí, professor. Temos o banco, a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, Correios, também empresa pública. Temos o Banco do Brasil, CEMIG, né? São sociedades de economia mista. Tendo aí direito público, né? Essa verba pública, público como controlador, ele que dará, né, prosseguimento de uma outra forma em caso de insolvência. Totalmente excluídos. Do inciso segundo, nós temos uma lista aqui de sujeitos, né? Temos aí claramente para vocês a figura do instituição financeira, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades equiparadas. Temos aí, neste caso, uma série, um rol de partes, né, que estão envolvidas. O que eu sugiro você para lembrar? Primeiro, eu quero que você entenda que esses sujeitos aí, eles têm um procedimento próprio de tratar a insolvência. Eles vão para procedimentos que são legislados específicos, como liquidação extrajudicial. Um banco, por exemplo, ele vai para liquidação extrajudicial, teremos um liquidante, ele dará prosseguimento de acordo com a lei de liquidação extrajudicial e, eventualmente, claro, poderá remeter o feito à lei de falência e recuperação. Veja, é uma possibilidade. Por isso que eles são parcialmente excluídos, não são totalmente excluídos, são parcialmente excluídos. E aqui tem muita validade para todos nós, porque como parcialmente excluídos, eles aqui poderão ser inseridos. Vamos lembrar disso como? Vamos lá, você vai imaginar aí ganhando dinheiro, sendo aprovado no seu concurso, na sua prova, você então vai colocar os seus recursos numa instituição financeira, numa cooperativa de crédito, numa sociedade, capitalização. Vai trocar de carro, comprar um veículo, faz um consórcio. Também fará um seguro, sempre com um bom plano de saúde e pensando num planejamento de previdência complementar. Pegaram isso tudo? É como você vai lembrar, é o que nós temos aí no nosso artigo 2º, que são os parcialmente excluídos. Então aqui, totalmente, o primeiro, totalmente excluídos, e aqui os parcialmente excluídos são aqueles da lei. Já vimos o artigo 1º, que é aqui do devedor, né? Artigo 1º, que eu já disse, e também o artigo 2º aí para o nosso estudo. Eu fiz até melhor, trazendo um quadro bem exemplificativo para vocês. Esse slide vai ser disponibilizado. Olha como vai facilitar a sua vida. Pegando aqui dos excluídos, né? Que é o artigo 2º da lei, nós vamos pegar aqui, pessoal, importante, passar uma linha aqui, ó, porque esses são os totalmente excluídos, estão vendo? E quando eu falo totalmente excluídos, vocês já sabem, né? Vou pegar uma coisinha mais forte aqui, que é empresa pública e sociedade de economia mista, está no inciso 1º, e regime jurídico de direito público e controle do Estado, né? Tem legislação própria e é o controle do Estado, não podem falir. Agora, as segundas aqui, o professor João Humberto traz para vocês, aqui, ó, instituição financeira pública ou privada. Primeiro exemplo aqui. Olha que interessante, tem a Lei 6.024, tem um regime de intervenção, lembrem? Liquidação extrajudicial. Professor, dá mais um exemplo aí para a gente, né? Olha aqui, sociedade de plano de saúde. Mesma coisa, ó, liquidação extrajudicial nos termos da ANS. E por aí vai, mais uma, seguradora, sociedade de capitalização, previdência complementar. Chegamos também na liquidação extrajudicial, só que é da SUSEP. Então, nós modificamos aquele ente que vai auxiliar ou regulamentar na parte da liquidação extrajudicial. Se é a ANS, se é a SUSEP,
Banco Central, enfim, nós teremos esse sujeito. Enfim, já vimos dois artigos aqui importantes, o primeiro e o artigo 2º, dentro dessa nossa análise inicial. O terceiro ponto, muito importante, você vai colocar aí como foro competente. Isso mesmo, foro competente. E o que isso quer dizer quando nós trazemos o foro competente? Onde será proposta a falência ou a recuperação? Isso mesmo. Qual é o local que será proposta essa falência e essa recuperação? Bem, nós temos um artigo específico para isso, que é o artigo 3º, ok? Artigo 3º da lei. E não quer dizer que será na sede ou na filial, porque esse artigo 3º traz como principal estabelecimento. Pode ser a sede, pode ser a filial. Se pegarmos aqui, hipoteticamente, né, um devedor que está em São Paulo, mas a sede é em São Paulo, mas tem filiais em todos os estados da federação. Qual será o local do pedido de falência ou recuperação? Principal estabelecimento? Analisando, é na cidade de, na qual capital? Porto Alegre. É em Porto Alegre, será nessa capital que será proposta, e é demonstrado isso na demanda, numa filial, porque lá é o local do principal estabelecimento. É isso que eu peço cuidado e atenção de vocês, porque justamente nesse aspecto, nesse cenário, que nós teremos aí, evidentemente, o local sendo justiça estadual, não justiça federal. É no fórum mesmo. Se tem vara empresarial, é nela que será proposta. Se não tem, na vara civil. Por isso, vamos colocar aqui no nosso terceiro ponto. Nós temos aqui o foro competente do artigo 3º, e olha a previsão dele, é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial, ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento. Aqui, ó, principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. Aí, artigo 3º, ele nos mostra que é o local que será proposto, principal estabelecimento. Você vai acrescentar aí, claro, né, pessoal? Vamos colocar assim, a previsão de que nós teremos aí a propositura no fórum da Justiça Estadual, ok? Principal estabelecimento do devedor. Já caiu muito em prova essa previsão. Até aqui tudo tranquilo? Fácil? Bem, você vai colocar, perdão, ainda uma consideração importante nessa parte do foro competente. Por quê? Em se tratando de falência ou de recuperação, nós temos o que chamamos de juízo universal da falência. É o imã falimentar. Ele atrai todas as ações contra o devedor. Isso mesmo. Por quê? Para facilitar o tratamento dado aos credores, para não termos diversas demandas e decisões conflitantes. Por isso, o juízo universal da falência é o juízo onde está o processo falimentar. Tudo é lá. Tudo vai ser feito lá. Você vai colocar aí artigo 76 da lei. Lá é o juízo universal. A não ser que tenhamos 3 tipos de demanda. A trabalhista continua na Justiça do Trabalho. A fiscal lá na Fazenda e aquela que demanda quantia ilíquida, ou seja, tem que liquidar o valor primeiro para vir para a vara falimentar. E eu quero mostrar que isso é muito simples. Veja, olha a ilustração, ainda no foro competente, nós temos juízo da falência, né, que você vai colocar como nome de juízo universal, e isso está muito bem colocado aqui, veja, na demonstração, juízo da falência, ele é universal, só não será universal com as exceções que o professor José Alberto mostrou aqui para vocês, olha, quantia ilíquida ou créditos trabalhistas ou créditos fiscais, está vendo aqui? Também é uma outra exceção. Tá, mas e na regra, professor? Vimos aqui agora que principal estabelecimento ou filial, artigo 3º, é o que acabamos de ver aqui, mas nós temos também, interessante que esse juízo falimentar suspende o curso da prescrição e de todas as ações aqui em relação ao falido. Olha que interessante, você vai colocar aí os artigos, artigo 3º e também o artigo 76 da lei
dentro de toda essa colocação. Vamos agregar um outro valor, outro artigo também? Você pode colocar aí o artigo 6º, porque esse artigo 6º ele vai mostrar que também teremos essa a suspensão de prescrição, etc., como eu estou dizendo para vocês aqui, olha só, vamos colocar na tela aqui, nós temos que a decretação da falência, temos a suspensão do curso da prescrição. Veja que está no artigo 6º, olha que legal aí, né? E aqui, olha, nós temos uma colocação muito importante, né? Que terá prosseguimento no juízo ao qual estiver processando a ação que demandar quantia ilíquida. Olha aqui, nós temos uma demonstração de que continuará lá no juízo respectivo. Tá certo? Muito tranquilo isso aqui. O que nós teremos agora como quarto ponto da nossa aula? O quarto ponto é um dos mais importantes porque é um dos artigos recorrentes em prova de falência e recuperação. Não sei porquê, mas os examinadores amam esse artigo. O nosso quarto ponto, você vai colocar o nome de créditos excluídos da falência e da recuperação. Isso mesmo, aqueles créditos excluídos da falência e da recuperação. Estão excluídos. E o nosso artigo é o quinto. É o artigo 5º da lei. Muito importante, o artigo 5º. Ele despenca nas provas. Eu vou mostrar aqui para vocês esse artigo e nós vamos colocar com o nome, né, de obrigações não exigíveis na falência ou na recuperação. É o nosso quinto ponto aqui. Nosso artigo, quinto ponto não, né, pessoal? Quarto ponto, né? Quarto ponto, perdão. Não é o quinto ponto da nossa aula, deixa eu corrigir isso aqui. É o nosso quarto ponto, ok? Vamos fazer essa correção. Nosso quarto ponto da aula são as obrigações não exigíveis, é o artigo 5º, e o artigo está certo. E aí nós temos duas situações aqui. Obrigações a título gratuito e aquelas despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. E olha que legal aqui, porque esse artigo 5º diz assim, olha, falência e recuperação é crédito, né? Tem dívida. Como é crédito, e nós sabemos como se fala de crédito, né? Obrigação a título gratuito não faz parte, não tem interesse aqui do processo. Por isso, obrigações a título gratuito estão excluídas da lei, estão fora, não farão parte aqui da recuperação judicial e da falência, o que for gratuito. E essa outra parte aqui, ó, despesas que os credores fizerem para tomar parte. Isso é muito simples. Vamos pensar aqui naquele credor que quer habilitar o crédito. Ah, tem um crédito de R$200 mil. Eu habilitarei esse crédito. Mas a despesa que eu tiver com advogado, outras despesas, eu não poderei habilitar no processo. Somente os R$200 mil, a não ser que para reconhecer esses 200 mil tenha sido necessário, vamos colocar assim, tenha sido necessário propor uma demanda judicial, e ali tiveram custas, e essas custas eu tive que adiantar, paguei por isso, terei direito ao reembolso dessas custas lá na falência e na recuperação, por isso que faz essa ressalva aqui, olha, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Tá aí, pessoal, esse artigo 5º, ele é um dos mais importantes aqui para a nossa aula, ok? Não esqueçam disso, ele tem grande peso e grande relevância. Até aqui tudo legal? Já vimos 4 pontos e esse do quarto é o artigo 5º. Agora nós vamos para uma parte muito interessante, porque muitas pessoas não sabem que lá na lei de falência, essa que estamos estudando, existem crimes. Isso mesmo, crimes chamados de crimes falimentares. Isso mesmo, crimes na falência. Ah, o devedor praticou atos que são criminosos e esses atos precisam ser, de certa forma, assim, condenados, porque é um grande perigo isso. Tá, José Humberto, mostra isso melhor. Nós vamos primeiro na parte dos crimes falimentares. Você vai colocar quinto ponto da nossa aula, os crimes falimentares. Vamos entender que tipo de ação é essa e qual que é o foro competente. Aqui mostrando para vocês, nosso quinto ponto da aula, temos os crimes falimentares. Eles estão aqui. E nesses crimes falimentares, vamos chamar a atenção para alguns pontos respectivos aqui, alguns pontos legais do artigo 183 e do artigo 184. Nós vamos analisar primeiro isso aqui. O que é importante no 184?
que os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, ok? Isso cai na prova. Significa que deve ser dado prosseguimento de qualquer forma, né? Não depende de representação, não tem condição de representação. Já no 183, traz a competência não do juiz empresarial da falência, mas ao juiz criminal da jurisdição onde foi decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou extrajudicial, vai conhecer dessa ação penal. Percebam que na falência e na recuperação existem crimes. Os crimes são de ação penal pública incondicionada, não depende de representação. Tomou ciência, tem que prosseguir. E a competência é do juiz criminal e não juiz empresarial. Vamos pensar nisso na prática? Como é? Olha, a primeira vara empresarial de Belo Horizonte, onde o professor José Alberto está, decretou a falência do devedor. É lá que está o processo. Tem crime. Crime é ação penal pública incondicionada. Tem que mover a ação penal. A ação penal vai ser distribuída para o juiz criminal de Belo Horizonte, que é a mesma jurisdição. Vai ser sorteado lá para cair com algum juiz criminal. Veja, a ação penal pública é incondicionada e o juiz competente é o juiz criminal, não o juiz empresarial. Quando é que pode ser o mesmo juiz? Vara única, né? Já que é justiça estadual, se tem aí uma comarca que a vara é única, podemos ter o mesmo juiz com a falência e o mesmo juiz com a competência criminal. Aí nós teremos esse ponto. Tá, mas olha que interessante a posição do Ministério Público dentro desse cenário de guerra. De guerra não, de ação penal. Olha como é que ele fica no 187 aí. A posição do Ministério Público aqui. Intimado da sentença que decreta a falência ou concede a recuperação judicial, o Ministério Público, verificando a ocorrência de qualquer crime previsto nessa lei, que é incondicionado, né, pessoal? Promoverá imediatamente a competente ação penal, ou, se entender necessário, requisitará a abertura do inquérito policial. Tá aí, olha que legal. Ele poderá propor a ação penal competente ou requisitar a abertura do inquérito policial. Ele tem essas duas posturas, mas é imediatamente tem que agir. Detectou ali crime, olha, tem crime. Então, imediatamente promover a ação penal. A ação penal aqui, imediatamente. Ou então, requisitar a abertura de um inquérito policial, também é possível, para, evidentemente, fazer uma melhor apuração desses crimes, né? Vamos colocar assim, nessa legislação. Tá, professor, eu estou curioso para saber que tipo de crime realmente pode acontecer aqui nessa lei, porque eu já sei do procedimento e o Código de Processo Penal tem a aplicação subsidiária, tá, pessoal? Como é que nós vamos fazer isso aqui? Eu trouxe para vocês, com muito cuidado e com muita atenção, aqui a previsão, vamos buscar aqui, volta no nosso slide, de alguns crimes que são praticados pelo devedor. Deixa eu pegar o marcador, isso facilitará aqui nossa vida. Os crimes que estão previstos na legislação, crimes, veja só, crimes falimentares. E aqui, crimes praticados pelo devedor, não é isso? Tá, pega uma coisa, fraude à execução, que é o quê? Esconder ou desviar bens, simular uma dívida ou um pagamento, omissão de documentos, ele não entrega os documentos à administração judicial, um exercício irregular da atividade, né? Ele também viola deveres previstos, como não prestar informações, etc. Mas tem crimes também praticados por terceiros. Aí você coloca outras partes, são praticados por terceiros. Bem, favorecimento de credores, né? Aí favorece credores. Temos a indução à falsa recuperação judicial. É uma recuperação judicial mentirosa, vamos dizer assim. E nós, com informações falsas no plano, né, ou na contabilidade respectiva, desviar bens em proveito próprio, administrador judicial, advogado ou gestor que se apropria de bens no processo, né, uma habilitação fraudulenta do crédito. Isso aqui é marcando para vocês, porque isso aqui acontece, viu? Tem uma habilitação fraudulenta do crédito, não é verdadeira, tá? Simula aí um crédito para fazer essa habilitação. E temos também outros tipos de crimes, né, conexos à falência, como falsidade ideológica, estelionato,
lavagem de dinheiro. Criptomoeda aqui, pessoal, nada de braçada aqui nesse tipo de processo, tá bom? Nós temos várias situações aí envolvendo esses, vamos dizer assim, esses devedores que atuam nesses mercados de criptomoeda, perfeito? Antes de encerrarmos a nossa aula, quando eu falo da suspensão, ou seja, perdão, quando eu falo da competência, né, que é o juízo do principal estabelecimento, uma vez distribuída essa demanda, você tem ali um juiz respectivo, competente para tocar o barco, vamos dizer assim, ele que vai dar prosseguimento, né, seguir com essa demanda e sendo competente por tudo, né, salvo as exceções lá do 76 que eu disse, né, do trabalhista, do processo fiscal. Pessoal, se os processos trabalhistas e fiscais fossem todos para a vara empresarial, seria o caos. Mesmo porque 70% dos processos no país envolve a fazenda pública, né? Seria realmente o caos, infelizmente. Então, a decisão da lei foi sábia do ponto de vista do professor José Alberto, porque trazer essa mesma situação, essa situação de acúmulo de processo, nós não teríamos um dos pontos mais importantes de falência e recuperação, que é a celeridade, buscar agilidade processual. Perfeito? Então, esse artigo, quando eu digo competência, é artigo 3º, junto com o artigo 76, junto com o artigo 6º. Então, é 3766, 3766, e quero mostrar para vocês aqui nesse artigo 6º, né? Olha como ele é um artigo mais extenso e é importante que você faça a leitura na íntegra dele, ok? Mas aqui citando algumas características. Que decretou a falência ou deferiu a recuperação judicial, né, no processamento, suspende a prescrição das obrigações do devedor. Veja só, suspende as execuções ajuizadas contra o devedor. Olha ele respirando aí, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário. Olha que interessante, das obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência, ok? Olha que legal essa. Proibição de qualquer forma de retenção, arresto. Olha ele se defendendo aqui, penhora, sequestro, busca e apreensão, constrição judicial ou extrajudicial sobre bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos se sujeitam à recuperação judicial ou à falência. Tem exceção? Tem, nós já falamos isso aqui. Ó. Prossegue no juiz, do juízo, né, o qual estivesse processando, a que demandar quantia ilíquida. E nós temos, pessoal, claro, né, que ter muita atenção, porque o processo de falência e recuperação judicial, ele tem vários caminhos, vários detalhes, e esses artigos que o professor José Humberto colocou são os mais relevantes. Então, para finalizar a nossa aula, sujeito é o artigo 1º, que é o devedor, empresário ou sociedade empresária. Os excluídos do artigo 2º, totalmente excluídos do inciso 1º, empresa pública, sociedade de economia mista. Os parcialmente excluídos do inciso 2º, que você viu que é parcialmente, porque a lei poderá ser aplicada a eles eventualmente. No 3º ponto, nós vimos o foro competente, que é o principal estabelecimento. Esse artigo 3º, ele casando com o artigo 76. É no fórum? É. E o artigo 76 mostrando que é o juízo universal da falência ou da recuperação, tudo está ali, né? Com as exceções. Ação fiscal, ação trabalhista e os créditos que demandarem quantia ilíquida. Pulamos para obrigações que não podem ser exigidas, como as gratuitas ou despesas que o credor fizer para participar do processo, que é o artigo 5º importante, e finalizamos quanto aos crimes falimentares, né? Que é a ação penal pública incondicionada, juiz criminal, que é o competente para esse tipo de demanda, da mesma jurisdição do empresarial. MP tomou ciência e imediatamente propõe essa ação penal pública incondicionada e ou poderá pedir ou requisitar a abertura do inquérito policial. Vimos aí alguns tipos de crimes falimentares que acontecem, eles são tipificados na lei. Temos vários artigos aí importantes. Sugestão: leia do artigo 1º ao 5º, leia também o artigo 6º na íntegra, o 76,
Também faça a leitura do 183 até o 189, é a minha sugestão. Claro, né, pessoal, dando ênfase nesses principais pontos que o professor José Humberto trabalhou com vocês. Mais uma vez, um imenso prazer, sempre bom estar aqui com vocês. E até breve, pessoal. Nós vamos falar muito ainda sobre falência e recuperação. Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto, mais uma vez, um imenso prazer estar aqui com vocês, dando prosseguimento às nossas aulas de falência e recuperação judicial. Nesse nosso bloco, nós vamos trabalhar exclusivamente falência. No bloco passado, falamos sobre falência e recuperação, tratamos dos dois pontos em conjunto, né? Falamos sobre isso, mas aqui nós vamos falar exclusivamente sobre falência. Você pode passar um risco aí, uma linhazinha, colocar um novo tópico como falência. É muito importante você não se esquecer da lei, que é a 11.101 de 2005. Vamos tratar de artigos dessa lei, falando exclusivamente sobre falência. Naquele bloco anterior, falamos de dispositivos comuns, tanto para falência quanto recuperação, mas aqui nós vamos falar somente sobre falência. Tudo certo? Estamos combinados? Perfeito, pessoal. Primeiro ponto que nós vamos falar de falência é quanto à legitimidade ativa. Isso mesmo, legitimidade ativa. Quem pode pedir a falência? E temos dois artigos que são importantes e presentes na prova, que é o 105 e o 97. Vamos trabalhar esses dois artigos, o 105 e o 97, artigos da falência. Explica melhor, José Humberto. Primeiro vou mostrar para vocês, fica bem fácil aqui no nosso slide. Opa, passando aqui ficou melhor. Nós temos a falência na legitimidade ativa. Então, o primeiro ponto aqui da nossa aula, pode escrever aqui, tá? Legitimidade ativa, ficar bem claro, é quem está pedindo a falência, tá, pessoal? Nós temos dois sujeitos. Letra A, o primeiro deles é o próprio devedor, que é o artigo 105. E a letra B, nós temos várias opções. Está aqui, tá? Essa letra B, que é do artigo 97. Mas antes de falar, né, mostrar esse artigo propriamente dito, vamos pensar aqui de uma maneira mais simples. O próprio devedor, artigo 105, é aquele que não tem condição de pleitear a recuperação judicial. Ele está, vamos colocar assim, debilitado, acabado, né? Já está no estado irreversível, ele está quebrado mesmo. Ele pode, ele mesmo, ir até a justiça e pedir a falência. Ele deverá, inclusive, o artigo diz, você está quebrado, você vai lá e pede sua falência. Artigo 105, é o próprio devedor pedir a falência. Quero falir, excelência, não aguento mais. Então, essa é uma primeira opção, é o inciso primeiro. Agora, o inciso segundo, ele traz o mais comum, que está no artigo 97, que é qualquer credor. Isso mesmo, geralmente é assim que acontece. O credor, ele vai até a justiça pedindo a falência do devedor. Ele propõe a demanda, pede a falência do devedor, por isso que se diz aqui qualquer credor, e esse artigo 97, ele é muito comum nas provas, né? Então, olha só, no artigo 97, nós vamos desconsiderar o primeiro, porque nós já falamos que é o 105, né? Ele menciona. Nós vamos também aqui, qualquer credor, acabamos de falar, só chamando a atenção que, se for um credor empresário, ele precisa provar isso, o parágrafo primeiro, através de certidão que ele está regular, ok? Isso aqui é um parágrafo, tá, pessoal? Tentei colocar assim. Agora, tem as duas outras opções, né, que eu acho que você aqui pode considerar também, né, o cônjuge sobrevivente, aí que no caso o empresário faleceu, né, pessoal? Então nós temos essa possibilidade também, ou se pensarmos um pouco adiante, do cotista ou acionista, se tratando aqui de um acordo de sócios ou acionistas, na forma da lei, né? Aí nós temos aqui acordo de cotista ou de acionista. Acordo de cotista não, possibilidade do cotista ou de um acionista fazer esse pedido. Resumindo, nós temos esses dois artigos importantes, que é da legitimidade. O que mais cai na prova? O 105 e o 97, qualquer credor, especificamente o parágrafo 1º, que exige essa certidão de regularidade para qualquer credor. O que eu quero que vocês tenham atenção aqui é que nós não podemos entender que qualquer credor realmente possa fazer isso. Como, por exemplo, o fisco, a fazenda,
ela não pode pedir a falência do devedor, não pode utilizar desse instituto na cobrança de tributos. Não pode fazer isso. Ou seja, qualquer credor, não é bem assim na prática, né? Você já entendeu aqui que qualquer credor não é efetivamente qualquer credor. Perfeito? Já vimos aqui o ponto 1 da nossa aula, que é a legitimidade ativa, e eu preciso passar por isso se eu quero pedir a falência de um devedor. Por isso é um requisito obrigatório. Qualquer credor, ou seja, legitimidade ativa neste caso. O segundo ponto aqui da nossa aula, ele também é muito importante. Você vai colocar o nome aí de fundamentos da falência. Afinal de contas, não se pode pedir a falência por qualquer motivo. Aí nós temos fundamentos da falência, porque não se pede a falência, como eu disse, por qualquer motivo. Você tem que seguir as orientações e as possibilidades da lei. Vou mostrar para vocês aqui no nosso slide os fundamentos. É o nosso segundo ponto aqui da aula. Eu preciso ter algum desses fundamentos para poder pedir a falência. Veja, artigo 94, que é o de prova, será decretada a falência do devedor que nós vamos trabalhar com essas três hipóteses aqui. O inciso primeiro, inciso segundo e o inciso terceiro. E como que você vai fazer? Eu vou pedir um favor para vocês. Vocês vão escrever aí no inciso primeiro o nome de impontualidade injustificada. Impontualidade injustificada. Na segunda, você vai escrever execução frustrada, ok? Execução frustrada. E no terceiro, você vai escrever atos de falência. Isso mesmo, atos de falência. E por que essa identificação? Porque é assim que a legislação, que o doutrinador faz, a lei também traz, e eu vou explicar para vocês, mas fica mais fácil aqui de trabalhar com vocês durante a nossa aula. Vamos lá. Eu vou falar e vou mostrar o inciso para vocês. A primeira hipótese, que é a impontualidade injustificada, está no inciso primeiro. Diz assim, de forma bem básica. Não tem ação judicial não, tá, pessoal? São título ou títulos executivos, como cheque, nota promissória, letra de câmbio, duplicata, título executivo, protestado, que ultrapasse 40 salários mínimos. São requisitos cumulativos. Mostrando para vocês aqui, veja, nós temos, vamos marcar as palavras-chave aqui, fica bem legal. Sem relevante razão de direito, não paga no vencimento. Obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos, está aí o primeiro, né? É cumulativo, hein? Protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos. Está aí. São esses três requisitos na data do pedido da falência. Observações rápidas. Professor, eu tenho 10 notas promissórias de 20 mil reais. Você precisa de pelo menos 4, né, para ultrapassar 40 salários mínimos. Você pode somar essas notas promissórias e protestar. Proteste todas, ou se quiser, proteste somente a quantidade necessária para ultrapassar os 40 salários mínimos. Aí já é suficiente. Perceberam isso? Como é legal? Então vejam só que nós temos essas possibilidades através da lei. Juntou isso tudo, propõe um pedido falimentar. A segunda opção tem um processo de execução. No processo de execução, o devedor é citado para pagar a obrigação em 3 dias ou nomear bens à penhora. Neste caso, da nomeação de bens à penhora, ele está na seguinte situação: ele nomeia bens, ou vai ter bloqueio de bens. Quando não existem bens, ou inexistem bens na execução, ela é frustrada. Aí o legislador permitiu, você pega aí uma certidão, essa execução é frustrada, e possa fazer o pedido falimentar. Olha só, fazendo a marcação, executado, tem um processo de execução, vejam só, não esqueçam disso, por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora, né? Penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Aí, não nomeou bens, ele está, neste caso, com a frustração, ou seja, execução é frustrada. Você que é advogado, provavelmente já tem várias execuções, ou algumas,
com frustração, né? Você ganha, mas não leva. Aquela coisa, você tenta executar bens, mas não consegue. Execução frustrada. A terceira hipótese nós chamamos de atos de falência, que são atos praticados que já dão ideia de atos falimentares, de atos com intenção de falir mesmo, a não ser que tenham sido praticados ali no plano de recuperação judicial. E é isso que diz esse inciso terceiro, os atos de falência, ele está aqui, olha, pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação judicial. Tem uma exceção aqui. Uma sugestão para você, vocês terão aqui, nessa parte da letra A até a letra G, ok? Várias hipóteses de atos de falência. É coisa ruim, tá, pessoal? São atos que não são legais, está querendo prejudicar os credores. Por isso são chamados de atos de falência. Poxa, aqui realmente o legislador pesou a mão, porque se praticar esses atos, são atos falimentares e muito ruins aqui para o devedor. Tá certo? São esses três pedidos. São esses os fundamentos para fazer o pedido falimentar. O que o professor José Humberto preparou? Um quadro facilitando esse estudo, já que esse slide será disponibilizado para vocês. Vou mostrar aqui. Você vai fazer a anotação do jeito que for mais fácil. Mas aqui eu separei para vocês, olha, a primeira hipótese, impontualidade injustificada, a segunda, que é uma execução frustrada, e a terceira são atos de falência. Aqui são essas três hipóteses. Veja, eu dei os nomes para vocês, né? Temos aqui todas as hipóteses, né, para vocês. E nesse caso de atos de falência, nós temos aqui evidenciam a insolvência, né? Ato doloso típico de fraude contra credores. Ah, professor, tem outras hipóteses? Próprio devedor. E tenho aqui, olha que interessante isso aqui, ó, o Ministério Público fazendo pedido falimentar em hipóteses específicas, né? Quando tem ação penal, quando ele for parte legítima de interesse público relevante. Enfim, nós temos também o Ministério Público podendo fazer esse pedido falimentar. Olha que interessante, né? Bem, no primeiro ponto da aula, falamos da legitimidade ativa do devedor. Segundo, nós temos os fundamentos. Para pedir a falência, precisa ter fundamentos para isso. A nossa terceira hipótese agora a nossa terceira, ou o nosso terceiro ponto para a aula agora, é o que chamamos de defesa do devedor, né? Porque ele vai ser citado, ele tem direito de se defender. Pode escrever aí, terceiro ponto da aula, defesa do devedor. E é justamente aqui, na parte da defesa do devedor, que nós observamos um ponto muito relevante. Bem, já antecipo, a defesa é a contestação. Eu pergunto para você, qual é o prazo da contestação? Você lembra? Vou mostrar aqui que nós temos algo muito peculiar da falência. Na parte da defesa do devedor, colocando aqui na tela para vocês, terceiro ponto, defesa do devedor, artigo 98, citado, o devedor poderá apresentar sua contestação, essa é a defesa, só que o prazo são 10 dias, pessoal, olha, diferente dos 15 dias do Código de Processo Civil. E mais, durante esse prazo de defesa, nos pedidos baseados no inciso 1º ou 2º do 94, o devedor poderá, veja que é uma faculdade, ele poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito. Ele poderá fazer esse depósito aqui, pessoal, poderá depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada. E caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento pelo autor. Olha que interessante. Durante a no prazo da defesa, o devedor poderá fazer o depósito, se ele quiser. Então, ele pode fazer a contestação, apresentar a defesa, prazo de 10 dias, e poderá também depositar o valor. Chamamos esse depósito de elisivo. É o depósito que impede a decretação da falência. Pode-se até julgar procedente o pedido, mas ele impedirá a decretação da falência do devedor. Olha que interessante isso, né? Impedirá a decretação da falência do devedor. Julgo procedente, mas deixo de decretar a falência do devedor por conta do depósito elisivo existente.
Atenção, se pedido feito na hipótese do inciso 1º ou 2º do artigo 94, que é ato de falência aqui, ó, não tem perdão não, pessoal, não tem esse benefício. O que eu quero que vocês entendam? O processo vai chegar na sentença, ok? Nosso quarto ponto da aula aqui é a sentença falimentar. Nesse quarto ponto, coloque aí uma observação, pode colocar o tópico, né? Sentença falimentar e seus efeitos, ok? E os seus efeitos. Sentença falimentar e seus efeitos. Algo que eu quero chamar a atenção aqui de antemão para vocês é que temos um recurso, artigo 100, o recurso cabível, ele poderá ser agravo ou apelação. De forma mais clara, se julgar improcedente o pedido, o recurso será uma apelação, ok? Apelação. Agora, se julgar o pedido procedente, decretando a falência, aí nós teremos o recurso de agravo de instrumento. É bem simples, julgando procedente, o processo prossegue. Prosseguindo, não põe fim ao processo, então agravo de instrumento. Ah, julgou improcedente, acabou, não tem mais nada o que fazer. Então, pôs fim ao processo, recurso de apelação, tá certo? Mas o que mais nos interessa aqui nesse primeiro momento é a sentença falimentar mesmo, que decreta a falência. E o artigo dela é o 99. É esse artigo 99 que chama muita atenção nossa aqui neste momento. Eu quero mostrar os efeitos dessa falência através do artigo 99, para que vocês tenham uma ideia. Eu vou marcar palavras-chave aqui. Vejam só. Temos na tela aí o artigo 99, que é da sentença falimentar. Veja. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações. Eu vou colocar, pessoal, pelo nosso tempo, só palavras-chave. Olha que interessante aqui para vocês. Ó. Nomeará o administrador judicial, né, que é algo simples aqui. Ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, manda parar tudo, né? Veja só, expede ofício aos órgãos para que informe a existência de bens e direitos do falido. Cadê? O que ele tem, né? O que mais que nós teremos? Determinará o quê? Outra coisa, a junta comercial para anotar a falência no registro do devedor, colocando a expressão falido. Temos também que o falido, você é falido, mas eu quero aqui, ó, no prazo de 5 dias. Quem são os credores? Eu preciso dessa relação. E aqui um pontinho muito relevante, ó. Fixará o termo legal da falência. Termo legal da falência. Não, professor, mostrou coisa demais. Você vai ler com calma esse artigo, mas é o seguinte: decreto a falência, identifico o falido, oficio junta comercial para constar a expressão falido, suspendo a ação e execução, nomeio um administrador judicial, que é quem vai tomar conta do processo, que vai assumir o lugar do devedor, e eu fixo o termo legal. Esse termo legal, na falência, ele nada mais é do que um período que os atos ali praticados serão considerados ineficazes. Você vai fazer a seguinte anotação, ainda vamos tratar sobre isso nas nossas aulas. Você vai pegar o 99 e vai fazer um link, uma conexão com o 129 até o 133. Nós vamos falar melhor sobre isso, como eu disse, mas esse termo legal gera atos ineficazes, que podem ser de ofício, decretados, que é como aquele bem alienado, no termo legal, não fizesse efeito para a falência. Ele volta para a massa falida. E aqueles que não são de atos ineficazes, do artigo 129, serão atos revogáveis, do 132, com prazo aí de 3 anos para a propositura, né? O que eu quero que vocês entendam? Que poderá o Ministério Público, os credores, né, o administrador judicial, pleitear a busca de bens que foram alienados indevidamente, patrimônio, para voltar aqui para a massa falida em benefício dos credores. São atos ineficazes e são atos também revogáveis através da ação revocatória. Quero que nesse primeiro passo você faça aí essa análise, essa leitura quanto à forma, né, ao formato de possibilidades para buscar os bens para a falência. Tudo bem, decretou a falência, nós temos agora a figura de um falido. Como ficará esse falido? Como ele será encarado? Nós vamos pegar 2 artigos aqui. Um é o 102, conectado com o 158. E vou mostrar por quê. Veja,
Decretada a falência, nós estamos falando já dos efeitos. O falido, ele ficará inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas obrigações. Percebam que ele fica inabilitado, ele está condenado aqui até a extinção das obrigações. Essa inabilitação é o 102. E essa extinção que está aqui, olha, é do 158. É o artigo 158 da lei. Olha como é difícil isso. Ó, decreta a falência, você está inabilitado, empresário. Acabou a sua vida, parou aqui. Você está preso empresarialmente, vamos dizer assim. Você está preso como empresário, né? Na cela da impossibilidade de empreender novamente. A não ser que você aguarde, ou seja, até a sentença que vai extinguir suas obrigações. Não acabou o processo, não, tem que extinguir as obrigações, que estão no artigo 158. E olha como é difícil. Pagar todos os créditos, o primeiro, praticamente impossível. O pagamento após realizado todo o ativo de mais de 25% dos quirografários. Muito difícil também. Uma novidade que vem no quinto aí, o decurso do prazo de 3 anos, contado da decretação da falência. Aí nós temos uma boa novidade, porque neste caso temos aí a figura assim, pessoal, passa 3 anos, eu sempre fui a favor disso. Pô, decretou a falência, passou 3 anos, deixa ele empreender novamente. Falência não quer dizer má fé, que é gente do mal, não. Porque não deu certo o negócio, decretou falência, daqui 3 anos, porque corre na veia do empreendedor, né? Esse sangue de empreender mesmo, quer gerar emprego, pagar imposto, etc. Antes ele ficava condenado pro resto da vida, praticamente. Agora, passados 3 anos, ele pode voltar a empreender. Esse slide aí é muito importante. Você vai juntar esse 102 junto com o artigo 158, porque ele ficará inabilitado até extinguir as obrigações, conforme artigo 108 da lei. Olha como ficou legal. Mas eu quero ainda mostrar para vocês algo interessante. Eu fiz uma ilustração aqui, bem fácil. Ou seja, da sentença que decreta a falência aqui, nós temos, eu vou marcando e mostrando para vocês, olha. Deixa eu passar aqui. Nós fazemos assim, olha. Coloco mais leve para vocês. O devedor, ele tem 5 dias para apresentar a lista de credores. O juiz fixa prazo de habilitação dos créditos, vai intimar Ministério Público e Fazenda, síntese do pedido, termo inicial da falência, suspende as ações, não pode vender os bens, nomeia o administrador, junta comercial aqui, ó, vai ter que escolher, né, a pressão, ó, o termo legal aqui de 90 dias, tudo isso é a previsão que nós temos no artigo 99 da lei. Perfeito, pessoal? Ok. Ainda nesse efeito, eu disse, olha, o empresário ficará inabilitado, não é isso? A pergunta que se faz é, se decretar a falência de uma sociedade empresária, decretar-se-á também a falência dos sócios ou somente da sociedade? Porque são pessoas distintas, né? A sociedade é uma pessoa jurídica. Os sócios fazem parte da sociedade. Olha que legal isso aqui. Você vai colocar essa observação. E veja só. Artigo 81. A decisão que decretar a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarretará a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e por isso deverão ser citados para apresentar contestação, caso assim o sejam. Veja, decretada a falência de uma sociedade, também decretará a falência dos sócios, se essa sociedade tiver sócios com responsabilidade ilimitada. Já excluo aqui a sociedade limitada, já excluo aqui a sociedade anônima, que são as mais comuns no nosso país. Quem estaria incluído? Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, seriam sociedades com possibilidade desse sócio participar. Mas aí você me pergunta, professor Zé Humberto, mas e a sociedade limitada e a anônima que tem sócios de responsabilidade limitada? Eles farão parte aqui dessa decretação de falência? Eles terão isso como consequência? O que eu quero que vocês vejam é o seguinte.
o que eu quero que vocês vejam é o seguinte: vamos trazer essa possibilidade ou não aqui na tela para vocês. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independente da realização do ativo. Está dizendo, ó, nós vamos apurar aqui realmente se eles são responsáveis. E tem uma prescrição de 2 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência, a ação de responsabilização, ok? Agora veja, que interessante isso aqui. É vedada, aqui é artigozinho de prova, é vedada a extensão da falência ou seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada. Não pode, pessoal, olha só, aos controladores e aos administradores da sociedade falida. Admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. Isso será possível, que será feito conforme o artigo 50 da lei, é onde tem a previsão de desconsideração da personalidade jurídica. De forma bem resumida. Decretada a falência de uma sociedade limitada, que os sócios têm responsabilidade limitada, eles não sofrerão esses efeitos. Não terá a decretação da falência deles. Perfeito aqui? Nós não teremos essa decretação. Mas eles poderão ser responsabilizados através da desconsideração da personalidade jurídica do artigo 50 do Código Civil, que trata lá da seguinte hipótese, né, de abuso da personalidade jurídica, poderá trazer essa responsabilidade para o sócio, no caso de abuso da personalidade jurídica. E aí sim, nessa hipótese, dessa forma. Entenderam? Perceberam como essa hipótese pode acontecer? E acontece muito. Antes a jurisprudência já tinha construído esse caminho. Agora nós teremos uma diferença muito grande, porque é novidade, né, da possibilidade de estender isso para os sócios. Eu quero que vocês tenham muita atenção nisso. Para finalizar nosso bloco, pessoal, nós temos a presença do administrador judicial, que é aquele que decretou a falência, nomeia o administrador, já mostrei, esse profissional vai lá e tira o empresário, a sociedade de fala, agora subiu. Eu lacro o estabelecimento, sou eu que conduzo aqui a massa falida. E é justamente isso que acontece. Colocando aqui para vocês, vejam só, artigo 21. O administrador judicial é profissional idôneo. Tem sugestão aqui de profissão, ó. Advogado, economista, administrador de empresa, contador ou uma pessoa jurídica especializada. Tá aí. E quem fixa a remuneração, pagamento, é o juiz. De forma mais clara, e é importante que vocês saibam disso, o administrador judicial, quem nomeia e destitui é o juiz. Quem fixa a remuneração é o juiz. Ok? E essa remuneração na falência, ela é de até 5% do valor de venda dos bens. Porque na falência tem que vender os bens para pagar os credores. Vendeu lá por 100 milhões. Essa remuneração é de até 5%. Ó, 5%, 5 milhões para o administrador. Legal, né? Bom valor e com preferência de recebimento. Nós vamos falar sobre isso em blocos adiante, ok? E pode ser advogado, economista, contador, administrador. Geralmente é advogado, tá? Geralmente é, mas não necessariamente. E muitas vezes uma pessoa jurídica especializada. O professor José Humberto também é administrador judicial. Eu tenho uma pessoa jurídica especializada. Atuo como administrador judicial em falência e em recuperação judicial. Olha que legal, né? Também exerço esse ato e sou remunerado, sou nomeado pelo juiz e ainda não fui destituído, isso é bom, mas sou nomeado pelo juiz. E a remuneração, ela é fixada pelo juiz também. A gente sempre pede para o juiz, né, analisar bem o processo para fixar uma remuneração justa, aí, até 5%. A falência no valor de venda dos bens, na recuperação, é do valor do crédito, é um pouco diferente. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Lembrando que as principais funções do administrador tá aí na tela, né? No meio aqui para vocês. Verificar os créditos, relatório inicial, contas mensais e relatório final. São essas as principais atuações aí do administrador judicial. Pega do artigo 21, vai até o 24.
são os principais que são cobrados em prova. Mais uma vez, um imenso prazer ter falado com vocês, estando aqui, e até a próxima aula que nós vamos falar mais sobre a falência. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.